Eu quero lhes relatar sobre uma experiência que eu tive com Deus lá no inferno. Amém. E logo mais também eu quero lhes falar da experiência que eu tive com Deus no monte e também da experiência que eu tive com Deus enquanto eu morava na casa de um cunhado meu há uns anos atrás, quando eu buscava a face do Senhor. Primeira parte, eu quero contar o que eu vi no inferno. Vocês devem lembrar da Família Dinossauro, daquele seriado. E não assisti, mas eu acompanhava alguns canais do YouTube que falavam sobre desses seriados antigos. Uns tempo atrás eu acompanhava. E ali eu vi um Baby, chamado Baby. Só que eu via um daquele lá no inferno. Porém ele era gigantesco, tão gigantesco, que as pessoas no corpo dele tinham 10 centímetros de comprimento no máximo. As pessoas tinham 10 centímetros de comprimento, né? Tipo, em vista do tamanho do corpo dele. Imagina 10 centímetros em teu corpo, irmão. Faz umas contas aí. Você vê que é bem exagerada a altura daquele demônio. E aquele demônio, meus irmãos, ele pegava as pessoas ele ficava deitado de barriga para cima, e as pessoas não conseguiam se mexer quando elas ficavam em cima daquele corpo imenso, gordo, forte. As pessoas ficaram neutralizadas, paradas, e só mexia com os olhos. E ali ele pegava, amém, e abria a boca e arrancava as pessoas, partia as pessoas ao meio com a mordida. E como eram muitas pessoas sobre o corpo dele, eram muitas, era um monte, amém? Aí o que acontecia, meus irmãos? Ele arrancava um pedaço e soltava o outro pedaço no chão. E as pessoas, né, ali com os pedaços, ali, como lá não existe morte, aonde no corpo foi rasgado, né, e desfeito, é criado ali um membro novamente. Você arrancou o tronco e tudo, né, nasce tudo novamente, porque lá não existe morte. E então eu não entendi, porque era terrível, dolorido, e alguns caíam dentro deste espírito maligno, e Deus mostrou o interior deste demônio. E dentro deste demônio havia serpentes com formato, uma textura de pele que parecia metálica, estranha, que eu nunca vi igual. Era terrível, eram muitas serpentes lá dentro. Elas não deslocavam do lugar, mas se mexiam muito. Amém? Se mexiam muito, como aquelas plantas do mar. Amém? Só que pontiaguda. Então eu vendo esse demônio, eu fiquei todo apavorado, porque elas sofriam, né? Era um sofrimento muito grande. Então eu perguntava para Deus o que era isso, Senhor. Porque o Senhor está me mostrando isso? Deus diz, esses daqui são os canibais na terra, os que comem carne humana, os que matam seres humanos e comercializam a carne. E diz o Senhor, eu sei de pastores que são canibais. Eu sei de cantores que são canibais, que dão carne humana para seus filhos, que já estão treinando seus filhos a serem canibais. Deus sabe, Deus está vendo. E Deus está falando que todas as pessoas que são canibais e comerem carne humana, o destino deles são esse. Porque lá no inferno, o que você faz aqui na terra se paga lá. E mais uma coisa, Deus manda dizer, o inferno não é no núcleo da terra, é abaixo da terra. Como pode, meus irmãos,
Como pode, meus irmãos, uma quantidade numerosa de pessoas caber dentro do núcleo da terra, meus irmãos? Cuidado, irmão, se você ouvir um testemunho, meus irmãos, arrebatamento, falar que é dentro da terra. Amém? Troca de testemunho, não ouça esse testemunho, porque é enganoso e é debaixo da terra, como a Bíblia diz, né? Tira esta pessoa de diante de mim e lança ela nas trevas exteriores. Quando diz exteriores, é de fora. Se fosse dentro da terra, deveria ser nas trevas interiores. Mas é trevas exteriores. Exteriores. E pessoas canibais eram lançadas lá. Estão lá sofrendo. Coisa terrível. Amém? Meus irmãos, Deus mostrava ali também o destino daqueles estrupadores. Pessoa, você que violenta a sua enteada, você que violenta o seu enteado, você que violenta esse deficiente, esta deficiente. Deus me mostrava o sofrimento dos estrupadores, dos abusadores de menores. Fornicaram aqui na terra, abusaram das pessoas. E lá no inferno, Satanás judiava deles, machucava as pessoas nas suas partes baixas, os homens, machucava eles nas partes baixas. Saiu um sangue grosso, terrível, amém? Descendo pelas pernas abaixo. E lá não tem misericórdia, porque no inferno não tem intervenção divina. Amém? Vamos tomar cuidado, povo. Tem crente aí que está aí, ó, estrupando. Olha o destino dos estrupadores. O destino dos estrupadores não é o céu, não, é o inferno. Diz aí, que diz o Senhor quando Ele me mostrou lá no inferno. O destino, meus irmãos, dos canibalismos, daqueles que praticam o canibalismo, dos canibais e dos estrupadores. Tomem cuidado. Conserta-te. Conserta-te. Estava no monte, muita experiência com Deus. E lá no monte, eu estava ali de joelhos, prostrado no chão. Quando eu olho para frente, eu vejo uma nata de um demônio, aproximadamente 15 metros, era enorme. Ele estava com uma foice, e a foice era tão grande que ele segurava com os braços estendidos para cima. Tanto que a foice tinha um cabo comprido. Ele ficava levitando, né, um pouco sobre o chão, né, ele não encostava no chão. A vestimenta não era preta, mas era marronzada, estilo aquelas roupas de pano. E tinha o rosto era de caveira, os braços, caveira, só osso. E eu falei assim para ele, sem medo, sem preocupação alguma: o que é, demônio? O que você quer? E ele então bradou: sabe por que eu não te matei? Falei: sei não, Satanás, fala aí por quê. Porque você não me deu isso aqui de chance. Ele encostou o dedo, né, o dedo do joinha no dedo indicador. Falou: porque você não me deu isso aqui de chance. Porque se você desse, eu te matava. De repente eu vi ali um demônio em formato de criança e com um ursinho de pelúcia marrom, amém, ao lado, e com um biquinho, com um bico. E então ali eu vi no ar o nome Exu-Mirim, o Deus que atrai as crianças. Falei: o que você quer, Satanás? E ele falou no sotaque, né, dos carioca. Amém? Sem ofensa, viu, irmãos? Amém? Simplesmente ele parecia com o sotaque dos carioca, quando tem o hábito de chamar as pessoas de tio.
Ele falou assim, eu via eu entrando nas crianças, o demônio Xumirim falando. E você expulsava nós das crianças e nos queimava. Entrando nas crianças, o demônio Xumirim falando. E você expulsava nós das crianças e nos queimava. Queima nós não, viu, tio? Eu falei, queima sim, tio, Satanás. Cala-te, Satanás, não venha com este engano, você não vai me passar para trás, você não vai enganar, porque você não é criança, Satanás. O Senhor te repreenda. De repente apareceu ali, né? Apareceu ali outro demônio. Apareceu uma criança de 12 anos, morena, fortinha, né? Fofinha, como diz o ditado, né? E ela demonstrava muito no rosto assim uma ignorância, um orgulho próprio muito grande. E o nome falava, demônio da rebeldia. Falei, o que você faz, Satanás? Aí ela falou num tom de histérica, eu engano os jovens, faço eles ficarem duros com a repreensão, não preocupando com o que diz a Bíblia, com o que falam os pais, totalmente despreocupado dos perigos. Esse sou eu, enganando os jovens, deixando rebelde, para que possa surgir uma nação perversa, uma geração perversa e imunda, que ame a mim, que sirva a Lúcifer e não sirva ao seu Deus. Eu então falei, queima ele, Jesus, repreende esse Satanás agora! E então, meus irmãos, esse espírito maligno sumiu. De repente eu vi um espírito maligno por nome Beelzebul. Eu falei, o que você faz, Satanás? Eu derramo sangue no meio das famílias, entre os casais. Eu faço muitos casais se casarem e depois eu faço eles se matarem um ao outro. Olha aí, irmãos. Às vezes a pessoa fala, eu matei porque eu quis. Foi não. Eu matei porque eu sou mau. Não é não. É porque tem este espírito maligno por nome Beelzebul. Gosta de derramar sangue. Amém? E então de repente eu vi um demônio com 7 facas no corpo, cravadas no corpo. Eu falei, quem é você, Satanás? Ele falou, eu sou o demônio 7 facadas. Eu sou o Deus do assassinato. Eu sou o Deus do homicídio. O que vocês estão fazendo se matando aí? O que vocês estão fazendo aí, matando o teu próximo? É o destino das pessoas aí, olha. Satanás, ó. Satanás está levando muitas pessoas.